a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Graça e paz a todos, da parte do Senhor Jesus. Estamos felizes, mais uma vez, o Senhor nos concede de pregar a sua palavra, o seu evangelho. E hoje, o pastor Ferreira também, ele não estará, por quê? Porque eu viajei, né? Nós estamos viajando, aqui é um local, né? E nós estamos fazendo essa live pela misericórdia do Senhor. Estamos felizes porque o Senhor nos concede mais uma oportunidade de pregar, de dizer a verdade, de falar da sua palavra, das suas maravilhas, né? E nós estamos felizes por causa disso. E nós temos um pedido de oração, não é, peculiar, o nosso irmão Israel lá de Muqui, da congregação de Muqui, e ele pede oração, pediu oração bem um pouco aí mais cedo, né, num vídeo, crendo que Deus ele pode operar, porque é uma questão de milagre, é uma questão de enfermidade, né? E o Senhor ele é o médico dos médicos, e no nome dele toda e qualquer enfermidade, se opor a ele, não fica de pé, cai por terra. Então nós estamos felizes porque o Senhor nos permite mais uma vez pregar o seu evangelho, né? E nós vamos orar, alguns pedidos, né? E nós vamos pregar também a palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus em Lucas, no capítulo 22, daqui a pouquinho. Mas eu quero deixar o meu abraço para a Igreja de Cachoeiro Itapemirim, para a congregação de Muqui. O irmão Israel pediu, né? A irmã Luísa Torres, que mora em Muqui, congrega em Cachoeiro, né? Todos os irmãos ali queridos, que recebam um forte abraço aqui do pastor Rogério. Amém? E também eu quero acusar, né, para a irmã Leni, lá em São João de Manhuaçu, que sempre acompanha. Também quero deixar a paz para nossa irmã Gessi, lá na Grande Vitória, para nossa irmã Nininha Alonso, ali de São Gonçalo, né, para nossa irmã Elzira Osias, de São Paulo, o Osias Rodrigues também, né, que recebam um abraço nosso em nome de Jesus. E também um abraço bem grande no pastor Gênesis, né, que é um querido nosso, da nossa família, né. Então essas são as pessoas que sempre caminharam conosco. Também pastor Sérgio da Conceição, irmã Maria Carmo, inclusive ele está aqui mandando a paz, né? Pastor Sérgio, um grande abraço para o irmão, onde o irmão se encontrar, né? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o coração do irmão em Cristo Jesus, da irmã Maria Carmo, da Igreja de Jardim Sacramento, que a paz de Cristo repouse sobre os vossos corações. Amém? Irmã Leia Matos, também de Cachoeiro, está aqui, a paz do Senhor, pastor Rogério e irmã Márcia.
Irmã Márcia retribui aqui, tá, irmã Leia? E a paz aí para Josiane, para o Josadac também, seu genro. Enfim, vocês são uma família querida, família dos santos, né? Neuza Gomes Ferreira, né, que é minha mãe, também está aqui na live. Muito bem, e nós vamos orar, falar com o Senhor. Também quero deixar um forte abraço para o pastor, nosso presidente, pastor Ademir Chaves, para sua esposa, a irmã Eliette, aqui da minha parte da minha esposa, né, da irmã Márcia, para a irmã Eliette, para a família do pastor Ademir todinho, né, e lá para a igreja de Mantiqueira, a qual ele apacenta. Os irmãos muito queridos nossos mesmo, né, em nome de Jesus, receba o nosso abraço em Cristo Jesus aí em Mantiqueira, Xerém. Também eu quero, irmãos, também agradecer a Deus, né, para agradecer ao Senhor pelas vidas que entram, o pastor Heron, lá do Rondon do Pará, o pastor Paulo Ribeirinho, pastor Rosildo que entrou, e outros irmãos, a irmã Zileia Marques, lá de Belo Horizonte, né? Quero deixar meu abraço também para o pastor José Corrêa, lá em Foz do Iguaçu, e o pastor Raimundo, também lá de Foz do Iguaçu. Tá aqui também conosco, eu já falei a Josiane Matos, né? Fátima Almeida, de Almeida, né? Que Deus te abençoe, Fátima, em nome de Jesus. E tá aqui a irmã Maria Carma, paz do Senhor Jesus Cristo, pastor José Ferreira e pastor Rogério, e a do Senhor Jesus, para as nossas queridas irmãs Neuza e a irmã Márcia. Ela retribui aqui, irmã Maria. A irmã Márcia está retribuindo aqui, né? Fátima de Almeida, graça e paz, que Deus te abençoe, Fátima, né? Tá aqui, vamos orar também por você, né? Em nome de Jesus, né? E a palavra de Deus, né? A Fátima está pedindo ali, ore por minha irmã Miriam, tá doente, né? E nós vamos fazer uma visita a ela assim que der, Fátima, não é? Fátima e Miriam são irmãs da minha querida sogra, irmã Maria Eugênia, né? São tias da minha esposa Márcia. Então nós vamos orar pela Miriam, né? Também é uma pessoa muito querida, né? Nunca foi de se meter em confusão, de fazer fofoca, nunca foi disso. A Miriam é aquela pessoa super tranquila, que é o bem dos sobrinhos, né? Pergunta pelo Rodrigo e vai por aí afora. Então chegou a hora de nós intercedermos pela Miriam Almeida. Amém? Então nós vamos fazer isso agora, em nome de Jesus. Pastor Zé Rocha, lá de Foz, né? Eliane de Carvalho Ferreira, que Deus te abençoe, minha irmã, em Cristo Jesus. Vamos orar, agradecendo o Senhor por essa oportunidade de cultuarmos o seu nome. Senhor Deus e Pai, Tu és o Deus dos espíritos aperfeiçoados. Tu és o Deus de toda luz, Tu és o Deus de toda glória. E no Teu nome, Senhor, nós nos prostramos ante a Tua majestade. Queremos Te dar glórias, queremos Te dar graças, pedir ao Senhor que a Tua boa mão continue conosco, que o Senhor aceite o nosso chegar a Ti. Pois nós fazemos por fé, Senhor, que a esperança, a fé e o amor sejam aumentados em nossas vidas e nós possamos nos deleitar mais e mais diante da Tua face. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, glorifica o Teu santo nome, e eu quero Te pedir nessa noite, ó Pai, que Teu Santo Espírito seja um instrutor por excelência. E em nome de Jesus, quero entregar a Miriam nas Tuas mãos. Toca na fonte da enfermidade, ó Pai, e seja agora dissipada pelo poder que há no nome, que é sobre todo nome, onde um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Nessa hora eu repreendo a enfermidade que está, caia por terra, que pediu oração,
e pediu a intervenção do Senhor. Está lá com a perna meio ruim por causa de um inseto. E ó Senhor, são os animais que mais matam os seres humanos à volta aí do planeta, desse planeta Terra. Então eu te peço, coloca a tua mão sobre o corpo do teu filho, irmão Israel, que pediu, crendo. E eu creio também, por isso que eu te oro por fé e te peço. E em nome do Senhor Jesus, agora eu repreendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós estamos aqui. E nós queremos ler a palavra do Senhor. E nós íamos pregar aqui sobre um tema. E na hora que eu estava orando, me veio aqui uma iluminação, né? Para falar sobre o estado intermediário. Isso é uma coisa que é mais doutrinário, né? Mas eu estava orando e veio isso aqui na mente na hora que eu orei. Já me preparei para pregar em Lucas, mas e alguém me perguntou, poxa pastor, fala disso mais vezes porque a gente não entende direito essas coisas, não se falam, né? E eu quero pregar para vocês, falar para vocês, né? Demonstrar na Bíblia como acontece com a morte dos santos. Aquele que morreu em Cristo Jesus, aquele que passou para o Senhor, o que acontece com ele? A pessoa tem uma ideia. Só que depois, quando a gente lê algumas partes da Bíblia, as quais eu lerei, e aí a pessoa fica confusa. E a Bíblia não é um livro de confusão. A Bíblia ela é um livro de instrução. E como é um assunto muito assim singular, na hora que eu estava orando me veio à mente para falar isso aí. Amém? Eu falei isso, foi em São Carlos, no sábado, sem ser anteontem, na hora do culto. E depois alguém me perguntou, pastor, esclarece aí de novo como é que esse negócio do estado intermediário daquele que é crente, que morreu em Cristo Jesus, o que acontece com ele, depois o corpo vai ressuscitar, e é isso que a gente vai falar hoje aqui. Se você nunca ouviu, se você nunca entendeu, então preste atenção, porque a Bíblia vai te dar a resposta para isso tudo. Amém? E eu quero ler um versículo que eu acabei de citar agora ele na oração, que está em Hebreus, no capítulo 12, e eu vou ler aqui para você. Em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 22, 23 e 24, e você vai entender aquilo que eu citei, o versículo que eu citei na oração, que é o seguinte, diz assim em Hebreus 12, 22 a 24, mas chegastes ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. É aqui. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, é o sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. O que é o espírito do justo aperfeiçoado? É o espírito do crente que morreu em Jesus. Foi para a glória. Foi para lá. E ele agora está com o Senhor. Amém? Aí, quando nós lemos a parte do arrebatamento, ali em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18,
a palavra de Deus ela fala assim. No versículo 15, 1 Tessalonicenses 4,15, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, isto é, os que já morreram, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O quê? O espírito está aperfeiçoado com o Senhor. Amém? Está lá na glória. E aí, quando nós lemos esse trecho de 1 Tessalonicenses 4, no versículos 15 e 16, diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O quê? O corpo, que agora será um corpo glorificado. Como isso vai acontecer? Quando nós lemos a palavra de Deus em Zacarias, no capítulo 14, se não me falha aqui a memória, a palavra de Deus ela diz o seguinte: no versículo 5, e fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. O Senhor, ele não virá sozinho. O Senhor, ele não virá sozinho para arrebatar os que estiverem vivos. E o que vai acontecer? Quem volta com ele é o Espírito aperfeiçoado. E como nós lemos em 1 Tessalonicenses 4,13, aliás, 4, 15 e 16, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro o quê? O corpo. Agora o corpo ele não será mais corruptível. O corpo ele será o quê? De uma matéria, de uma substância incorruptível. Quando o Senhor Jesus voltar com os espíritos aperfeiçoados e o corpo, que vai ser ressuscitado incorruptivelmente, de uma maneira, de uma substância corruptível, une-se corpo e espírito, aí está a explicação disso aí. E aquele que estiver vivo aqui, o espírito não foi aperfeiçoado porque ele não morreu. E o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 51 em diante, fala assim a palavra do Senhor: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. Nem todos morreremos. Porque quem estiver vivo, quando o Senhor Jesus voltar, ele sofrerá a transformação. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, o corpo, para encontrar o espírito que vem com o Senhor já aperfeiçoado para se unirem. Corpo e espírito, agora aperfeiçoados em tudo. E nós seremos transformados, os vivos. Porque convém que isto que é corruptível
se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A morte não terá domínio sobre nós. Nem mais sobre o corpo, porque o corpo agora será revestido de incorrupção e de imortalidade. É isso que acontece. E é isso que vai acontecer. A palavra de Deus ela é muito clara. Não é? Semeia-se corpo animal, ressuscita-se corpo espiritual. Que é o que diz aqui nesse capítulo 15 de 1 Coríntios. Versículo 44. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Esse corpo espiritual vai encontrar com o espírito, que já está aperfeiçoado e volta com o Senhor, quando ele vier arrebatar a igreja que está aqui. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. É o que diz a palavra do Senhor. Por que eu estou falando isso? Eu falei isso, acho que o pastor Rosildo está aí, eu falei isso um pouco lá em São Carlos. E ontem eu falei também na igreja, pela manhã, alguém me perguntou. E eu falei que na hora que eu estava orando agora aqui, que eu ia pregar em Lucas, e me veio à mente, fala, porque tem muitas pessoas que não entendem aquilo que está na palavra de Deus. E ela esclarece-nos, né? Isso que muitas vezes a pessoa fica sem entender. Para onde foi, né? O que acontece com o espírito daquele ladrão que morreu na cruz do lado de Jesus? Jesus falou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Quem? O espírito que foi aperfeiçoado. O corpo foi para a sepultura. Quando o Senhor Jesus voltar, o corpo será ressuscitado incorruptível dele, e vai encontrar com o espírito que volta com o Senhor, como diz em Zacarias no capítulo 14. Corpo e espírito agora glorificado, aperfeiçoado, para a honra e glória do nome do Senhor. O apóstolo João, irmãos, fala o seguinte: aquele que tem esta esperança purifica-se a si mesmo, porque da maneira como o Senhor é, nós o veremos. O apóstolo Paulo, ele fala que nós vemos por fé e não por vista. Nós não conseguimos ver o Senhor Jesus fisicamente aqui agora. Nós enxergamos pela fé. Mas no dia quando isso acontecer, nós vamos vê-lo por vista. Nós não vamos mais precisar da fé. Nós já estaremos contemplando o nosso amado Senhor Jesus por vista, ou seja, o Espírito já aperfeiçoado, com um corpo glorificado para a honra e glória do nome do Senhor. Vale a pena servir o Senhor. Vale a pena viver para Ele. Porque o apóstolo Paulo fala nesse texto que nós lemos de 1 Tessalonicenses 4, de 13 em diante, foi o primeiro texto, ele diz que nós temos esperança. Não é? Ele fala o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Nós sabemos o que vai acontecer, porque a palavra de Deus nos diz o que vai acontecer. Então, nós temos uma viva esperança. Nós sabemos o que vai acontecer. A palavra de Deus já nos disse. E o que muitas pessoas às vezes teimam em falar: morreu, acabou tudo por aqui. E a palavra de Deus diz que se nós esperamos Cristo,
1 Coríntios capítulo 15. Nesta vida somos os mais miseráveis dos homens. Por quê? Porque nós sabemos que não é assim. A palavra de Deus diz o seguinte, 1 Coríntios 15, 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, daqueles que morreram. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Cristo as primícias, ou seja, foi o primeiro que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. E isso é o que vai acontecer comigo e vai acontecer com você que crê no Senhor Jesus, que é um salvo que tem o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Você vai ressuscitar. O teu espírito aperfeiçoado, se você já tiver morrido, volta com o Senhor. E o corpo é ressuscitado incorruptivelmente e haverá união do espírito com o corpo. E se você estiver vivo para a vinda do Senhor, o que vai acontecer? Você vai ser transformado num abrir e piscar de olhos e a morte não mais terá poder sobre você. Aí vai ser cumprido aquilo que nós lemos. Tragada foi a morte na vitória. Isso me veio porque eu fiz um sepultamento. Tem acho que umas 3 semanas mais ou menos, né? E lá no sepultamento o neto do Laerte, né? Pai da irmã Elisângela Amâncio, que entra aqui às vezes, filho da Elisângela, perguntou, pastor, o que vai acontecer com o meu avô? Se ele é um salvo. E eu expliquei para ele. E para uns outros primos dele que estavam ali, querendo saber como é que era esse negócio. Eu aproveitei e expliquei. Amém? Então agora você não precisa ficar gaguejando, né? Teimando, né? Você sabe o que a palavra de Deus diz e você tem condição de responder diligentemente àquele que te perguntar, citando aqui os versículos, né? Eu estou aqui num chalé, né? Que eu viajei e nós estamos aqui fazendo essa live. Irmãos, a Bíblia fala o seguinte, o meu povo andou sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, tudo que diz respeito à vida e à piedade, o Senhor Deus nos deu, como diz lá na carta de Pedro. Tudo que diz respeito à vida e piedade está aqui, na palavra de Deus. Então você sabe o que você vai responder. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei de onde vim e sei para onde vou. Você também. E você que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, sabe por que está aqui? Porque Deus ele tem um plano para você. E esse plano é um plano individual, ele é excelente. E esse plano passa por Jesus. Porque o que o céu tem de melhor ele deu para a gente, foi Jesus. E esse plano que Deus ele colocou na eternidade, para o ser humano, é um plano eterno, onde todos os nossos problemas espirituais serão resolvidos. Porque aquele que tem começado a boa obra em nós, ela vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, mas não, é um processo, é uma caminhada. Deus ele vai andar com você.
O Espírito Santo vai habitar dentro de você. Ele vai te guiar, ele não vai deixar você sozinho. Na hora da dificuldade, na hora da aflição, você não vai estar só. Essa é a diferença. Não é que você não vai ter mais problema. Problema todos nós temos. Mas o Espírito Santo, ele vai te guiar, ele vai te consolar, ele vai te ajudar, vai te acalentar. Na hora do desespero, ele vai te acalmar. Por quê? Porque ele vai fazer morada dentro de você. Esse é o plano de Deus para a humanidade. Para cada ser humano tem um plano específico da parte de Deus. E ele quer o melhor para você, como ele quis o melhor para mim e para todos quantos já aceitaram o Senhor Jesus. Então, você morrendo com o Senhor Jesus, você tem um seguro de vida eterno. E tem. Você sabe o que vai acontecer com você. Se você morrer, teu espírito é aperfeiçoado. E quando o Senhor Jesus voltar para arrebatar a igreja, teu corpo vai ser ressuscitado, revestido de incorruptibilidade, de imortalidade, vai se encontrar com o teu espírito para você estar aperfeiçoado em glória. E você estará sempre com o Senhor, como diz a palavra de Deus. Esse é o plano de Deus para a humanidade. Para cada ser humano ele tem um plano específico e o geral passa por Jesus. Começa por Jesus e dali ele vai colocando o plano dele para você. Tem especificação para você. Tem as peculiaridades próprias para você. E isso Deus ele quer fazer na tua vida. Você não precisa ficar com medo. Ah, eu não sei para onde eu vou. Agora você sabe para onde você vai. Você vai para os braços do Pai. Você vai para os braços do Senhor. Ah, mas eu tenho... né? Não, não tem não. Deus ele é fiel, ele prometeu e ele garante. Ele venceu a morte e ele disse que vai ressuscitar aquele quando ele voltar. Porque ele venceu a morte. E ele foi no inferno e pegou as chaves do inferno. Porque quem manda no inferno não é o diabo, é o Senhor Jesus. Ele que tem a chave de lá. Ele tranca o diabo lá. Ele é o Todo-Poderoso. A palavra de Deus ela é muito clara. Se você, aquele que morre em Cristo, o espírito está aperfeiçoado com ele, volta com ele, o corpo é ressuscitado, incorruptivelmente, corpo e espírito se encontram para serem apenas um. Esse é o mistério de Deus nesse estado chamado intermediário. O que vai acontecer, né? Essa é a explicação. Ontem me perguntaram isso também lá na igreja, não é? Eu também falei isso lá em São Carlos, né? Numa oportunidade que eu tive, porque às vezes o crente ele não sabe direito, fica meio perdido, cada um fala uma coisa, enfatiza uma, depois ele não sabe conectar com outra, mas é assim que a palavra de Deus nos ensina, é assim que ela nos fala, né? É assim que ela nos dá certeza. Por isso que quando o crente morre, tem aquele culto, é uma saudade. Mas nós sabemos o que acontece com quem foi e o que vai acontecer com ele quando Jesus voltar. Se nós morrermos, vai acontecer a mesma coisa conosco. Se nós estivermos vivos para a vinda do Senhor, nós vamos ser apenas transformados. Esse era o desejo de Paulo. Nós, os que estivermos vivos, não precederemos. Paulo pensou que Jesus já ia voltar ali nos dias dele, porque a perseguição do Império Romano ali estava terrível. E ele entendia que ele ia ser o quê? O Senhor Jesus já ia voltar naqueles dias para arrebatar a igreja. Mas isso não aconteceu. Paulo também dormiu no Senhor
o espírito dele está aperfeiçoado. Ele falou, olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora está me reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia e dará para todos aqueles que o amam. Que glória! Ah, mas será que vai acontecer? Sabe por que vai acontecer? O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele falou, olha, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós estamos escondidos com o Senhor. E depois Paulo ele escreve uma das suas cartas e fala o seguinte, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Porque o Senhor que nos segura nas suas mãos, debaixo das suas asas, né? É Ele quem vai, é Ele quem cuida de nós. Nós nos movemos e vivemos para Ele. Agora que você tem uma esperança viva, uma esperança eterna, sabe como é? Você pode glorificar o nome do Senhor tranquilamente, porque você agora está entendendo como as coisas funcionam, como a palavra de Deus fala, né? Tem muitos pastores que nos assistem, podem até falar melhor do que eu, né? Mas é isso aí mesmo, né? Que a gente precisa aprender verdades que mexem com as pessoas. Na hora do enterro, irmãos, o que vai acontecer com meu avô? Ele se foi. Eu falei para ele, olha, vai acontecer isso, se ele morrer em Jesus, passo a passo. Aí o outro neto dele que não era crente, mas como é? E aí é a hora da gente mostrar a palavra de Deus. É assim que funciona, né? Porque a pessoa, na hora do enterro, a pessoa está ali na sua dor. Não há máscaras, não há dissimulação. Ela está ali crua, num momento de dor. Então é a hora de nós termos sabedoria e falarmos da palavra de Deus para esse povo, para essas pessoas, que aquele que morre em Jesus tem uma viva esperança, porque vai ressuscitar o corpo de uma maneira incorruptível, porque o Espírito vai voltar com o Senhor quando Ele vier arrebatar a igreja aqui. Aqueles que estiverem aqui na terra. Amém? Uma outra questão que eu quero, que me perguntaram ontem, me perguntaram o seguinte, pastor, já me perguntaram isso outra vez, hein? Daquele dia e hora, somente o pai é que sabe. Nem o filho, mas somente o pai é que sabe a hora da volta dele. Mas eu falei que Jesus, ele sabe o dia e a hora que ele voltará. Não, mas aqui na Bíblia está dizendo que somente o pai. Naquele momento, o Senhor Jesus, ele estava limitado num corpo humano, como o nosso. Ele não podia estar em todos os lugares. Amém? A carne nos limita. Então ele não podia. Como ele não podia estar em todos os lugares, ele também não tinha ciência do momento e hora naquele estado dele ali. Mas na hora que ele ascendeu os céus e foi glorificado, ele sabe o dia e a hora que ele voltará. Porque ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Em Apocalipse, no capítulo 1, a palavra de Deus ela é muito clara. Fala o seguinte, acho que no versículo 8. A palavra de Deus diz assim: eu sou o Alfa, assim, ó, voltando. Apocalipse 1, 4.
em diante. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o que morreu primeiro, e o que foi que ressuscitou primeiro para nunca mais morrer, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir. Quem é que virá? É o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso, que é o que há de vir. Quem é que vem? Nas nuvens, o Senhor Jesus, que era, que é, que era e que há de vir. Todo-Poderoso. Ele sabe o dia e hora que ele voltará. Ele agora não está mais limitado a um corpo de carne, embora ele tenha as 2 naturezas. Ele é o Todo-Poderoso. E ele sabe exatamente o dia e hora que ele voltará. Tem uma expressão em Marcos, eu esqueci o versículo agora, que ele falou assim, olha, eis que eu vos tenho dito tudo. Só tem Marcos. Eis que eu vos tenho dito tudo. Tudo que os discípulos precisavam de saber, o Senhor Jesus, ele falou. O Senhor Jesus, ele não falou a hora e o dia que ele voltava, porque ele realmente não sabia naquele momento. Por isso que ele não falou. Se ele soubesse, ele teria falado. Amém? Então, essa é a pergunta que eu respondo para aquele que tem essa dúvida. Me perguntaram isso ontem. Novamente. A mesma pessoa me fez essa pergunta. É a segunda vez que ela me pergunta isso daí. Ele sabe o dia e a hora que ele voltará. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te iluminar, como diz em Efésios 5,14. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo será. Amém? Nós estamos aqui nós estamos num chalé que eu viajei, né, assim, de última hora, de ontem para hoje eu viajei, íamos voltando, hoje não voltamos e ficamos, e aí nós estamos fazendo essa live aqui. E também foi aberta uma exceção na hora que eu estava orando, para que esses esclarecimentos fossem dados ao povo de Deus. Porque eu ia pregar em Lucas 22, de 24 a 30. E aí fica para uma próxima vez. Que Deus possa abençoar você, o Espírito Santo te iluminar, o Espírito Santo te guiar, e aquele que ainda não tem Jesus, o Espírito Santo fazer morada, para você ser dirigido por Ele, ter os seus passos dirigidos pelo Senhor. Nós vamos orar para terminar, e esperamos que na segunda-feira estejamos juntos com o pastor Ferreira, e ele falará da parte do Senhor. Tá aqui a Josiane Matos, aqui, obrigado, minha irmã Josiane Matos. Marcos 13, 23, mas vós vedes, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Em Marcos não tem nem em Mateus, nem em Lucas, nem em João. Só tem aqui. É Marcos 13, 23. Muito obrigado, minha irmã Josiane. O Senhor Jesus não disse a hora e o dia que ele voltaria, porque ele realmente não sabia. Quando ele foi glorificado, ele sabe, porque ele é o Todo-Poderoso. Nós vamos orar para terminar. Eu quero aqui acusar a presença, né? Guilherme Gomes Visa, boa noite na paz do Senhor Jesus, lá de Cachoeiro do Itapemirim. Aqui, pastor Hernani, São Paulo, boa palavra, pastor Rogério, Deus abençoe, pastor Hernani. José Rocha, lá em Foz, glória a Deus, amém.
Igreja Obra da Restauração no Jardim Cruzeiro do Sul, Pastor Nino Fagione, São Carlos, estado de São Paulo, né? Ah, José Rocha, lá de Jardim Cruzeiro do Sul. Amém. Deus seja louvado. Não é o pastor lá de Faz, não. Kaique Gomes está assistindo, né? Muito bem, tem vários irmãos aí. Pastor Gênesis também, né? Está aqui conosco. Pastor Rosildo também nos acompanhando. Né? Que Deus abençoe vocês todos aí, pastores, pregadores da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar, falar com o Senhor? Falemos agora com o Senhor e entreguemos de novo as pessoas que estão enfermas nas mãos do Senhor. Irmão Israel que pediu a oração e a Miriam, tia da minha esposa, né? A Miriam Almeida precisa, né? Da intervenção do Senhor nesse processo que ela está vivendo. Senhor, meu Deus e Pai, quero entregar a Miriam nas tuas mãos. Abençoa pela tua infinita misericórdia, Senhor. Fala ao coração dela. Ó Senhor, seja com ela. Ela é filha dos teus servos, irmão Antônio, Carquejeiros e irmã Leonor, que já estão contigo na glória há muitos anos, pela contagem humana, é lógico. Irmã da Fátima de Almeida, irmã da irmã Maria Eugênia, minha sogra. Toma em tuas mãos, Deus, e repreenda o mal, seja lá qual for a origem dele, em nome de Jesus. Eu repreendo pelo poder que há no nome de Jesus. E o teu servo, irmão Israel, que pediu oração, que está necessitado, está ali incomodado com a situação de inseto, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, estenda as tuas mãos de poder e glória e abençoa o teu servo. Cura o teu servo neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar e dar a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. E agora, igreja, que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam convosco, desde agora e para sempre. E todos digam comigo, amém. E até segunda-feira, às 19 horas, se o Senhor Jesus não voltar. Deus abençoe a todos.